Boa noite, queridos. Eu queria fazer uma pauta aqui, sabe? Eu quase nunca falo sobre isso, mas muitas pessoas que me conhecem sabem do que eu tenho passado, do que eu tenho enfrentado no último ano da minha vida. Eu descobri que eu tinha fibromialgia e eram dores que o remédio não tirava. Eu tomava tramol, cheguei a tomar morfina e não cessava a minha dor. Depois de fazer diversos exames, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Todo mundo sabe que é uma doença que não tem cura. E além do sofrimento da dor, da queimação, tem mais de 170 sintomas que a pessoa pode sentir. A pessoa pode sentir diversos sintomas de uma vez só, como pode sentir apenas um, depende de cada organismo, né? A reação de cada organismo à medicação, ou até mesmo à doença, a sua imunidade, a sua realidade de vida, enfim. É uma doença que ela vem de uma maneira sorrateira, silenciosa, e que quando você descobre, você não sabe o que fazer. Às vezes você vai consultar com um profissional que, ao invés de te acalmar, de te passar coragem, de te acalmar, que é o que a gente mais precisa diante desse diagnóstico, é de paciência, serenidade, não ficar estressado, não ficar nervoso, não ficar preocupado. Muitos deles nos desencorajam, riem muito da gente. Eu passei por isso, de ver o profissional rindo da minha cara enquanto eu chorava de dor. Porque a medicação para essa doença, para amenizar os danos, os sintomas, são muito caros e a gente não tem, né, pelo SUS. Então, assim, sem ter o amparo do SUS, fica, para muitas pessoas, assim como eu, fica impossível fazer o tratamento, porque a medicação são muitas e são muito caras. Então eu fiz de tudo um pouco nesses últimos meses da minha vida. Fiz duas ações entre amigos e muita gente viu aqui vídeos eu pedindo ajuda, depois eu passando, né, o sorteio de quem ganhou, enfim. E a vida continua e os remédios têm que ser comprados, tem que continuar o tratamento. Isso agora, só se eu receber um milagre de Deus de ser curada, que eu não duvido. Mas, do contrário, eu tenho que tomar essa medicação enquanto eu viver. Sabe, isso me leva a refletir e a ver um lado da humanidade em que eu queria dividir com você. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer o bem às outras. Se eu não puder fazer o bem a você, eu nem fico na sua vida, sabe? Eu não quero entrar na vida de ninguém para fazer mal, para atrapalhar. Todo o conselho que eu dei até hoje, toda a palavra que eu trouxe, é sempre pensando no seu bem-estar. E assim de todas as pessoas que passaram pela minha vida, que passam pela minha vida, me conhecem de perto, as que me conhecem de longe, só pela tela, eu sempre quis somar, ajudar de alguma maneira e nunca atrapalhar. E quando fiquei doente, comecei a tomar a medicação, tinha muitos efeitos. Eu não era acostumada com uma medicação, e são medicações fortes. Então eu travei a língua, não conseguia falar direito, fiquei tipo gaga. Eu perdi o equilíbrio várias vezes, levei vários tombos e um deles machucou a minha boca. Eu cortei esse lábio inferior aqui, de dentro para fora, que varou do lado de fora. Então eu tô com uma cicatriz, aqui tá, o meu lábio não é igual mais. Ele ainda tá duro, né? Tá sarando.
Esse foi um dos acontecimentos. Já caí, machuquei a perna. Já caí outras vezes, não me feri. Deus tem me dado muito livramento. E eu escutei de muitas pessoas, pessoas que gostam de mim, que não falaram por mal, que disseram para mim assim: nossa, Lu, você é uma pessoa tão boa, uma pessoa que está sempre, que pode, ajudando as outras, está sempre falando de Deus, dos seus milagres. Por que com você tinha que acontecer isso? Por que você tinha que sofrer dessa doença tão destrutiva, tão terrível? Porque assim, além de você sentir dor, além de você sentir fadiga, falta de ar, às vezes eu acordo de noite puxando o ar, porque eu tô sufocada, tô sem ar. Mesmo tomando a medicação, diminuiu bastante os sintomas, porém existem muitos ainda. E esse é um deles: fadiga, cansaço, que você dorme a noite inteira e acorda como se não tivesse dormido. Uma confusão mental que eu acordo, olho pro quarto e fico pensando: onde que eu tô? Será que eu tô na casa da minha mãe? Sabe? Aí até eu consegui discernir que eu tô na minha casa, que aqui é o meu quarto. Onde que tá a porta para sair? Essas coisas. É como se desse um branco na cabeça e você não souber de mais nada. É um sintoma que praticamente toda pessoa que tem fibromialgia passa por isso. É uma queimação, como se alguém pegasse um ferro bem quente e encostasse em você em algum ponto, ou em vários pontos ao mesmo tempo. Nas costas, perna, às vezes está queimando a perna, mas o pé está gelado, então você não sabe se usa um cobertor ou se descobre. Tem muitas coisas ruins que essa enfermidade traz, né? Ela causa. E pessoas têm me perguntado, várias pessoas têm comentado isso comigo: poxa, você é uma pessoa tão boa, eu não merecia estar passando por essa enfermidade, eu não merecia estar sofrendo. O dia que eu caí, que eu fiquei com a boca, que eu não conseguia conversar, não conseguia comer, eu escutei várias pessoas falando isso para mim. Você não merecia estar passando por isso, sabe? E eu queria te dizer uma coisa: a gente merece sim. Se Deus fosse deixar a gente passar por aquilo que a gente merece, estávamos perdidos. A Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor que não permite que somos destruídos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido destruídos, porque o diabo, ele tenta, ele põe doença, ele é o causador da morte. E a morte que eu falo não é só da morte física, principalmente da morte espiritual, da morte de sonhos, da morte da vontade de viver, da morte da vontade de viajar, de conquistar, de ser alguém, de estudar, sabe? De fazer um passeio simples, mas se permitir viver. Então, essa é a pior morte. Jesus mesmo disse que os cegos não são aqueles que não podem ver, aqueles que nasceram com cegueira ou que depois teve alguma doença que cegou, mas são aqueles que mesmo vendo, não acreditam, não seguem, mesmo tendo seus olhos sãos, não enxergam. E eu tenho plena convicção no meu coração do amor de Deus pelas nossas vidas. Por isso que eu falo tanto desse amor. Não é porque você merece, não é porque você é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele resolveu te amar. E a salvação que Ele te dá não é porque você merece, é porque Ele te escolheu. Ele te amou, mesmo ninguém te amando. Tem pessoas aqui me ouvindo que nem a mãe, nem o pai nunca te amou, te deixou sozinho, te abandonou, sei lá, na rua, jogado, ou doou para alguém, não te quis. Mas Ele, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, te amou, te ama e deu a vida por nós.
E eu entendo que aqui no mundo é um lugar de dor e de sofrimentos. Então, e por que que o que que eu tenho de diferente de você que me escuta, das outras pessoas que estão enfermas, às vezes até num estado terminal? Que diferença que eu tenho delas? Nós somos todos iguais. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Nós necessitamos dele para viver. E é diante da enfermidade que a gente dá valor na saúde. É diante das guerras que enfrentamos que nós damos valor à paz. É diante do choro, do lamento, que a gente dá valor aos momentos de alegria, de presença, junto com os nossos amigos, nossos familiares. É numa perda, num luto, que a gente dá valor à nossa família, que a gente dá valor aos nossos amigos, que a gente dá valor à vida. Por isso que Jesus ele disse assim, melhor você ir visitar um funeral do que você ir a um churrasco. Mas se eu te chamar para um churrasco e uma pessoa te chamar para ir num funeral, no qual você vai querer ir? Eu vou querer ir no churrasco, é óbvio. A nossa carne vai puxar para aquilo que nos dá prazer. Mas Jesus ele disse que é melhor a gente ir a um funeral do que a um churrasco, porque no funeral a gente cai em si, a gente reflete quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Nós somos um corpo mortal, como bonequinhos. Isso aqui é só uma vestimenta da nossa alma, do sopro de vida que Deus nos deu. E quando ele retirar o sopro de vida, nós voltamos a ser um bonequinho de barro. Exatamente isso. A Bíblia diz que ele nos moldou com as suas mãos, com barro. E depois ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E quando a morte chega, esse sopro de vida volta ao Senhor. E o corpo, que é uma vestimenta, fica aqui e não leva nada. Fica aqui e volta a ser pó, poeira e nada mais. Então, eu aceito tudo que vem da parte de Deus e peço a Ele que me conceda força, graça, sabedoria para eu conseguir viver bem, sorrir, ficar feliz, mesmo nos dias escuros, mesmo nos dias em que tá doendo, tá difícil. Porque viver é um privilégio. Porque a nossa vida é um dom. Porque o Senhor nos ama e nada poderá impedir ou destruir o grande amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a razão do meu sorriso. Ele é a razão da minha vida. Então, assim, a você que sabia que eu sofro com essa enfermidade, que não tem cura, né, humanamente falando, que causa muitos danos na gente, muitas dores, muitas fadigas, mais de 100 sintomas, mais de 170 sintomas, e que eu passo por muitos deles. Eu persisto em falar do amor de Deus, porque é o amor de Deus que me mantém viva, que me mantém de pé. E eu vou falar dele, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, enquanto eu conseguir conversar, enquanto eu conseguir respirar. Porque a minha respiração, o ar que eu respiro, é dele, é ele. Os meus pulmões, o meu coração, todos os meus órgãos, todo o meu ser, foi ele que fez. É ele que mantém. A gente nem imagina quantas vezes, quantos passos eu dei hoje, quantos sorrisos eu dei hoje. Eu não consigo imaginar, sabe, quantas vezes o meu coração bateu hoje, pulsando vida através do sangue, né, para todos os meus órgãos, os meus membros, me dando a graça de poder viver. Você sabe quantas vezes o seu coraçãozinho bateu hoje? Não, nós não sabemos. Porque isso é tarefa de Deus, né?
É Ele que faz para nós e nos dá gratuitamente. Dê valor à sua vida. Não chore por qualquer coisa, por alguém. Não. Se você estiver angustiado, estiver precisando desabafar, quiser chorar, amém, vai e chora. Porque Jesus chorou, né? Na hora que eu estava triste, ele chorou. Lá no Monte das Oliveiras, ele chorou tanto quando ele sentiu a dor dos nossos pecados, o peso dos nossos pecados. Ele suava e chorava. E as gotas eram gotas de sangue. E a gente vê na sociedade, o pessoal diz assim, homem que é homem não chora. Só que o maior homem do mundo, aquele que nos deu a vida eterna, ele chorou várias vezes. Ele chorou quando chegou diante do túmulo de Lázaro, onde ele estava sepultado. Ele chorou junto com a viúva que estava indo enterrar o seu único filho. Ele parou o esquife e chegou perto. Viu aquela mãe chorando, se compadeceu, chorou com ela e depois tocou no jovem e disse, levanta-te. E ele se levantou e voltou para casa com sua mãe. Então nós temos um Deus que é o Deus do impossível, mas nós estamos no mundo e somos carentes da graça de Deus. Nós estamos no mundo sujeitos a sofrermos enfermidades e morrermos, né? E a Bíblia diz que a nossa alma, ela anseia por Deus, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É assim que está escrito em Salmos. E eu anseio pelo dia de eu encontrar o meu mestre, o meu Senhor. E tem que ser assim, sabe? Enquanto você vive, viva intensamente, de verdade, aproveitando tudo que Deus te concede. Mas não tenha medo do dia em que o Senhor te chamar, porque Ele tem o melhor para nós sempre. E era sobre isso que eu queria falar para vocês, era sobre essa enfermidade, né? De fibromialgia, que é um terror, mas que com a graça e a misericórdia de Deus a gente consegue viver. E eu tenho muitas pessoas, seguidores, que me ajudam a comprar os remédios, que me ajudam a pagar as contas da minha casa, porque eu não posso trabalhar, não aguento ainda. Tem muitas pessoas que Deus tem levantado para que eu entenda que a minha vida é mais valiosa do que eu pensava. E eu queria que você soubesse que você é valioso. Talvez você está se sentindo um lixo, tão pequeno como eu me senti quando eu vi o médico rindo de mim. Saí daquele consultório chorando, com o coração doendo. Mas quem tem que te valorizar é o teu dono, é o teu pai, e ele já te valorizou. Eu estou falando de Deus, do teu pai verdadeiro, teu pai eterno, aquele que se preocupa com você todo o tempo. Quando você está dormindo, quando você se levanta, quando você se assenta, quando você está trabalhando. Não importa onde você estiver, Ele está contigo. Com Ele não precisa de picuinhas. Eu tenho que pôr tal roupa para falar com Deus. Eu tenho que fazer tal coisa. Não. O nosso Deus é simples. É aquele que se assentava no meio dos pecadores, comia com eles, bebia com eles. E era chamado de comelão, beberrão, né? Esse é o nosso Deus simples. Um evangelho simples que salvou a humanidade, que salva todo aquele que crê e quer Ele. Você só precisa decidir, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero conhecer esse Deus. Faça como Jó, quando todo mundo estava ali batendo nele, alguma coisa você fez de errado. E ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra e terá misericórdia de mim. Diga isso todo o tempo. O Senhor não te abandonou. Ele te ama. E Ele sempre vai te amar.